o Magno Cal aqui, para a gente continuar falando sobre as pautas que surgem a partir das agendas dos presidenciáveis, o Magno, e você estava falando sobre o uso também, de certa forma, das eleições como plataforma. A gente falou do Renan Santos, mas acho que também dá para a gente trazer aqui outros candidatos a vagas bastante grandes pelo Brasil afora nessas eleições que, de certa forma, também utilizaram as eleições para conseguir crescer, ter um nome que fosse conhecido no Brasil todo. Onde eu quero chegar? O presidente Lula, em 2018, era quem estava preso. Agora, em 2026, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí teve que escolher alguém para ocupar o lugar dele. Lá em 2018, o presidente Lula escolheu Fernando Haddad, que já tinha sido prefeito da cidade de São Paulo, já tinha sido ministro da Educação, de governos importantes ali para o PT, foi um ministro muito importante para o Brasil, mas principalmente para o PT. E a campanha de 2018, mesmo o Haddad entrando muito pertinho das eleições, foi muito importante do Brasil conhecer melhor quem é esse cara. Depois, em 22, ele sai para candidato ao governo de São Paulo, e aí tudo bem, fica mais conhecido em São Paulo, mas mesmo assim tem um caminho importante ali em São Paulo, principalmente no interior do estado, e agora ele volta a ser esse candidato. E eu estou falando do Fernando Haddad porque é uma das opções do presidente Lula para, daqui a alguns anos, precisar escolher a sua continuidade, né, a sua continuação. Assim como o Jair Bolsonaro já fez agora, talvez ele possa ter que trocar isso mais para frente, a depender do desempenho do Flávio agora em 2026. Mas o próprio Haddad foi utilizado pelo presidente Lula em outros momentos, em eleições, para que o nome dele fosse testado. O presidente Lula fez isso muito, né? Fez isso com Dilma, fez isso com outras personalidades políticas aí. Usando as eleições, ô Magno, é muito errada essa minha visão ou tem um pezinho na realidade? Não, você está certa, Natália. As eleições são uma boa oportunidade para os partidos projetarem o seu futuro, para os partidos observarem como está indo a direção do eleitorado e aceitar que talvez a eleição atual não seja o melhor momento para eles, mas que há uma perspectiva de disputar eleições futuras. A eleição de 2018 para o PT é um bom exemplo disso. O PT vinha num momento muito difícil, a gente saía do impeachment de Dilma, Lava Jato, prisão do Lula, então o PT precisava conseguir se manter unido e projetar uma força dali para o futuro. Se perderia 2018, pelo menos precisaria sair de 2018 fortalecido, apesar de tudo que abalava o partido que aconteceu anteriormente. Ao final das contas, Fernando Haddad foi derrotado por Jair Bolsonaro, mas o PT conseguiu eleger o maior número de deputados federais saindo da urna de 2018 foi do PT. Depois o PSL ultrapassa porque tivemos deputados migrando para o PSL, mas o PT conseguiu uma formidável bancada de deputados federais em 2018 que garantiu ao partido uma voz muito forte no parlamento durante o governo Bolsonaro e que trouxe, ao final desse mandato, Lula de volta à presidência da República. Então, hoje a gente vê a campanha presidencial com dois candidatos muito à frente. Lula e Flávio têm no primeiro turno, apesar de termos outros 9, 10 candidatos, mais de 90% das intenções de voto estão ali entre Flávio e Lula. Aproximadamente 80 e poucos por cento, na verdade, estão entre Flávio e Lula. Mas o que resta para os outros, então? Tecnicamente, resta para os outros partidos pensarem em como eles se projetam para o futuro. Talvez o PSD não reproduzirá a candidatura de Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, a exemplo do presidente Lula, já está ali em torno dos 80 anos, e o PSD poderia, por exemplo, ter utilizado essa campanha para fazer este movimento. O PSD filiou o ex-governador do Rio Grande do Sul, aliás, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e se pensava à época que
o PSD tentaria construir com o Eduardo Leite essa ponte para o futuro pós-bolsonarismo e lulismo, já que Eduardo Leite é um político jovem que poderá ter outras eleições no futuro. Ao final das contas, Kassab acabou optando por Ronaldo Caiado, mas esse era um caminho que o PSD, por exemplo, poderia ter percorrido, e é um caminho que Renan Santos certamente está visando um país que poderá estar cansado do lulismo e do bolsonarismo, um país que talvez já não tenha Lula na urna e talvez também não tenha Jair Bolsonaro, e que irá procurar alternativas. A gente não sabe qual será o país que sairá do lulismo e do bolsonarismo, porque hoje são forças muito grandes que concentram muitos eleitores. Então, Renan Santos, mais espertamente, mais com visão de futuro do que, na minha visão, os outros partidos, projeta esse pós-lulismo e bolsonarismo, se colocando a partir daquele ponto de visão do outsider, de quem vê a política de fora e quem apresenta a política de fora também para os eleitores brasileiros. Muito curioso, né, Magno, como as histórias políticas de Jair Bolsonaro e Lula são completamente diferentes, né, por diversos motivos. A do Lula é muito mais antiga que a do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eles têm diversas semelhanças ao longo da história, e tem também um ponto muito em comum ali, que é a idade deles, né? Jair Bolsonaro, nesse momento, precisou escolher alguém para o lugar dele por estar inelegível até 2060, mas a gente sabe que essa situação pode se modificar, a depender de quem ganhar as eleições agora em 2026. E não digo nem só de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado já disse que, lá atrás, né, talvez o Caiado mude esse discurso ao longo da campanha, desses 42 dias que faltam para o primeiro turno. Apenas, né? A campanha é cada vez mais curta no Brasil, pouquíssimo tempo. Mas o Caiado pode mudar. Mas lá atrás, quando ele estava lançando a candidatura dele, não a campanha, ele disse que poderia acontecer uma anistia, uma diminuição ali da pena, da dose, enfim. Então não é só o Flávio Bolsonaro que pode mudar a situação, tentar mudar a situação de Jair Bolsonaro, né? O próprio Flávio disse, inclusive, que se ele ganhar, Jair Bolsonaro subirá a rampa do Palácio do Planalto com ele lá no comecinho de janeiro de 2027. Aí já também talvez seja uma visão muito, muito, muito positiva do Flávio Bolsonaro, mas faz parte do discurso aí político. Mas, nesse momento, então, o Jair Bolsonaro está escolhendo alguém por causa dessa situação da inelegibilidade. Mas, mais para frente, em 2030, mesmo que ele possa, né, talvez ele não tenha saúde para isso, né? E o Jair Bolsonaro, além de ter a idade avançada, ele também tem uma saúde muito delicada por causa lá da facada de 2018 e tudo mais. E no caso do presidente Lula, a mesma coisa no sentido da idade, né? Ou da idade avançada. Ele vai ter que escolher alguém para continuar. Essa campanha mesmo já vai ser bastante complexa para a saúde do presidente Lula. A campanha é muito desgastante, né? Eles têm que viajar, todos os dias estão em algum lugar, e além disso ele tem a máquina pública. Então é isso, como a gente mencionou aqui. Além de campanha, ele foi lá acompanhar a questão da Petrobras, da Foz do Amazonas, vai ter que passar por isso ao longo desses 42 dias, entregando obras importantes que também podem ajudar ele a ganhar a eleição, enfim. Então, tem essa curiosidade muito interessante de que os dois vêm de históricos muito diferentes, mas vão chegar num momento muito importante, que é da continuação, né? E mesmo no caso do presidente Lula, ele pode escolher alguém em 2030 que não renda, e ele vai ter que mudar essa pessoa, como talvez o Jair Bolsonaro já tenha que fazer agora, né? Com o Flávio não indo bem nas eleições. Tem Tarcísio de Freitas, que pode ganhar em primeiro turno, de acordo com algumas pesquisas, e pode ser um inimigo do bolsonarismo mais lá para frente, por não ter o sobrenome de Bolsonaro, mas por ter ido bem nas eleições de novo agora, em 2026. Tem Nicolas Ferreira, que é esse outro personagem que se destaca muito dentro da direita bolsonarista. É muito interessante do quanto os dois se juntam nesse momento de escolher a sua continuação de movimentos. Um muito antigo, que é o lulismo, e um outro bastante recente, que é o bolsonarismo, mas extremamente forte,
né? Essa eleição de 2026, por enquanto, é sobre lulismo e bolsonarismo. Ô Magno, a gente tem mais um elemento aqui para a nossa conversa,